Olá! No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os documentos que você tem que apresentar para fazer o processo judicial da cidadania italiana por descendência. Então vamos lá! Bom, eu sou a Bianca da Italo Cidadania Italiana, então hoje eu vou te contar quais documentos que você precisa juntar para dar entrada no seu processo por via judicial. E aqui esse processo pode ser tanto processo paterno, que é aquele processo contra a fila do consulado italiano no Brasil, tá? Que eu já tenho um vídeo explicando detalhadamente sobre isso, quanto o processo materno, que é aquele processo quando tem uma mulher na linha de descendência, na linha reta, e o filho ou filha dela nasceu antes de 1948, tá? Então, basicamente, vai ser a mesma documentação para os dois, a parte, uma diferença que eu vou te contar no final. Bom, então vamos lá. Do italiano, o seu Dante Causa, que é aquele que te transmite o direito à cidadania italiana, você vai precisar apresentar certidões de nascimento, obviamente esse nascimento na Itália, casamento, aí você vê se ele casou ou no Brasil ou na Itália, e óbito, tá? Então são 3 certidões. Além dessas 3 certidões, você vai precisar apresentar também a certidão negativa de naturalização para comprovar que ele não se naturalizou cidadão brasileiro, tá? Do restante da família até chegar em você, né, na linha reta de transmissão aí da cidadania italiana, você vai precisar apresentar só certidões de nascimento e casamento, e só. O óbito é somente do italiano Dante Causa. Claro que também existem outros documentos, caso a caso, mas basicamente, em via de regra, são esses documentos, tá? Além desses documentos para comprovar a descendência, você também vai precisar fazer uma procuração para o advogado italiano te representar no tribunal. Essa procuração normalmente é feita em português e depois é traduzida para o italiano, tá? Então você vai entender tudo que está escrito nela. E, além da procuração, para aqueles casos em que o processo é o processo por via judicial paterna, que é aquele contra a fila do consulado italiano no Brasil, você também vai precisar apresentar a comprovação que você está na fila daquele consulado ou que você tentou fazer o agendamento e não conseguiu, tá bom? Depois, com toda essa documentação, obviamente o advogado italiano vai ter feito uma análise documental em tudo isso para dizer se tem algum documento extra que você precisa apresentar especificamente para o seu caso, tá? E também o advogado vai dizer se você tem que retificar algum registro brasileiro, tá? Depois que você fizer todas as eventuais retificações, a documentação já estiver corrigida, a última fase é traduzir todas as certidões brasileiras para o italiano por um tradutor juramentado e apostilar, né, com a apostila de AIA, você vai legalizar esses documentos para serem usados fora do Brasil, tanto as certidões originais quanto as suas respectivas traduções. E isso, as procurações também, você também tem que apostilar tanto a via original quanto a sua tradução. E aí assim você deixa toda a sua pasta de documentos pronta para você só enviar para o advogado na Itália para ele dar andamento no seu processo, tá? Se você precisar de ajuda para montar essa pasta de documentos, a gente faz esse serviço, então a gente pode te ajudar do começo ao fim, desde aquela pessoa que está ainda pesquisando documentos, ainda não sabe onde o Dante Causa nasceu, a gente consegue te ajudar em todas as etapas até da entrada no processo, né, com o nosso advogado aqui na Itália, e te acompanhar até o fim, até você ser realmente, né, um cidadão italiano reconhecido. Então, a gente está com você do começo ao fim e junto com os nossos parceiros a gente consegue aí dar todo esse suporte, tá? E, aliás, um diferencial, né, da nossa empresa é que a gente te acompanha até depois da sua cidadania reconhecida, que quando você vai cadastrar o seu AIRE no consulado italiano e vai emitir o passaporte. E esse é nosso diferencial aí, até o pós, né, pós-cidadania, o que eu vou fazer depois com a cidadania, a gente pode te auxiliar também. Bom, então esses são os documentos que você precisa apresentar para dar entrada no seu processo judicial, tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!